Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Então, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Inicialmente, a fim de elevarmos os nossos pensamentos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, vamos ler um trechinho da Agenda Cristã, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz. Vamos dar uma olhada no item 14. Enquanto. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas, enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênio de existência é inevitável. Então, com essa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos bons espíritos que nos amparam sempre, que nunca nos deixam só em momento algum, pedindo que derramem suas bênçãos, suas luzes de paz, de amor, de bondade sobre nós. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento dos ensinamentos da espiritualidade que vamos ver hoje e que possamos usar esses ensinamentos no nosso melhoramento, na nossa evolução. Que a espiritualidade abençoe nosso lar enquanto refletimos sobre os ensinos dos Espíritos, nosso lar seja repleto de luz e de paz. E que o amor de Deus e de Jesus nos acompanhe em todos os momentos. E iniciamos a atividade dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, o que nos foi determinado pela direção de evangelização da casa. Vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, que são das questões 817 a 822 do Livro dos Espíritos. Antes de entrar nessas questões, vamos começar um pouquinho antes dessas questões, porque no início do Livro dos Espíritos, ali na questão 200, a gente já começa a ter algum esclarecimento e que isso é importante para a gente entender sobre essa igualdade de direitos. Então, na questão 200, a gente tem a pergunta: tem sexo os espíritos? E a espiritualidade nos responde: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia,
mas baseados na concordância dos sentimentos. Então aí eles já começam a nos esclarecer, né? Então a espiritualidade, os espíritos superiores, eles não têm um sexo como a gente entende. O que a gente entende, né, enquanto encarnados, é um conceito material, né, de ter órgãos sexuais, né? E na espiritualidade isso não existe. Ainda na próxima ele pergunta assim, Allan Kardec: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo. São os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Então aqui indo mais um pouquinho, né? Como a gente já falou, como se o espírito que anima os corpos, se ele não tem um sexo definido na espiritualidade, ele pode animar tanto um corpo de um homem quanto o corpo de uma mulher. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E errante aqui não é no sentido de errar, né? Dentro do espiritismo, quando a gente se refere a espírito errante, é aquele espírito que não está encarnado. É isso que quer dizer. Então, quando ele não está encarnado e está prestes a encarnar, ele escolhe o corpo de um homem e de uma mulher, e da mesma forma a espiritualidade nos auxilia, né? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja que passar. Então, o espírito ele pode nascer animando tanto um corpo de homem como um corpo de mulher. Vai depender o quê? Da prova que ele tem que passar, da necessidade ou do teste que ele vai passar na Terra, né? Então isso é que vai determinar um ou outro. Todos nós, a gente veio, todos nós, né, desde que fomos criados como espíritos, né, ignorantes ainda, a gente foi criado do mesmo lugar. Todos fomos criados a partir do princípio inteligente, né, e fomos criados por Deus sem qualquer distinção. E o objetivo da gente é progredir. A gente vai ver isso em seguida, né? Então vamos lá, vamos para realmente observar essas questões que são o nosso tema de hoje, né? Então, igualdade de direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Os espíritos respondem com outra pergunta, né? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, sim, Deus fez todos com as mesmas condições, como a gente já viu naquelas questões iniciais, né? Então, a habilidade, tanto para o bem quanto para o mal, a faculdade de que todos vão progredir, ela é inerente aos espíritos e não a um ou a outro, a homem ou a mulher. Então, os direitos são iguais. Deus, quando criou, ele não fez distinção entre homem e mulher, né? Até porque a gente sabe que existem mundos mais evoluídos que o nosso em que não se tem essa distinção, né? Em que não tem essa diferenciação mesmo física, né? Continuando, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Então, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, aqui a espiritualidade nos informando novamente, né, que essas falhas que existem, dessa desigualdade que existe muito aí entre homem e mulher, ela é uma falha de nós como seres humanos, uma falha nossa no mundo material. Não é obra de Deus, né, nem dos espíritos superiores que nos governam. Então é um resultado das instituições sociais que, com o passar dos anos, foram se aproveitando, né, das situações e acabaram, né, mulheres, crianças, por exemplo, em certos países têm uma condição muito inferior.
Inclusive, num levantamento, né, feito ano passado, em 75 países, 90% das pessoas têm preconceito contra as mulheres, né, inclusive no Brasil. Então, essa desproporção de direitos, ela ocorre há muito tempo e pela própria sociedade que a gente vive. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E aqui a parte mais importante que o Espiritismo nos esclarece, né? O crescimento, a evolução que a gente sempre fala, né? A reforma íntima. A gente sempre precisa daqueles que estão ao nosso lado, de alguma forma eles acabam nos ajudando e a gente ajuda eles também. Então, no caso de homens e mulheres, de casais, o objetivo é se ajudarem mutuamente para que os dois possam progredir, para que os dois possam evoluir, né? E atingir um status moral melhor. Então, os espíritos nos esclarecem que esse trabalho de melhoramento ele é conjunto, ele não deve ser só de um nem só de outro. E a diferença, por exemplo, né, que eles perguntam, que o Kardec pergunta aos espíritos com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher, é uma característica terrena, né, que é regulada por hormônios, né, principalmente pela questão hormonal, que faz com que o hormônio masculino, a testosterona, faz com que o homem tenha uma musculatura mais forte, né, adquira as características masculinas e, por outro lado, a mulher, né, adquire as características uh, fisicamente mais fracas, embora a gente tenha, né, mulheres extremamente fortes e homens fracos, então não dá para generalizar, mas de maneira geral a parte hormonal ela é importante no controle disso quando a gente fala materialmente. Mas o objetivo tanto de um quanto de outro é caminhar junto e tentar progredir. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Deus deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Então aqui outro ensinamento muito importante, aqueles que têm força física, eles estão aqui para ajudar aqueles que não têm, né, para auxiliar aqueles que não têm, assim como aqueles que têm um desenvolvimento intelectual maior para auxiliar aqueles que ainda estão se aperfeiçoando. Todas as habilidades que foram dadas, independente do sexo, se é homem ou mulher, são para que a gente use essas habilidades para auxiliar o outro, para auxiliar o nosso próximo, né, para que todos possam crescer juntos. Então, mesmo assim, se a gente considerar como um homem fisicamente mais forte, ele tem essa força e ele deve usar ela não para escravizar aqueles que são mais fracos que ele, e sim para auxiliá-los. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, sem sombra de dúvida, que a sensibilidade feminina ela é muito mais aflorada, né? Os homens, de maneira geral, tendem a ser mais objetivos, né? Na maioria das vezes, não é também uma regra, e as mulheres têm esse instinto mais maternal. Isso, falando, né, de espíritos encarnados, é também característica da evolução. Desde os primórdios, né, o homem é encarregado por
razão de ter essa força física, é encarregado das atribuições mais brutas, digamos assim, né? Da caça, da construção, enquanto a mulher era, né, lá nos primórdios, lá, né, há milhares de anos atrás, dos serviços que exigem menos força. Isso, de certa forma, também acaba mantendo esse padrão. Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a espiritualidade responde sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, só pelo fato de dar a luz, de proporcionar o nascimento de um novo ser, de um novo espírito que está vindo para o planeta, só isso já torna a importância da mulher tão grande ou maior que a do homem, né? Atualmente a ciência se desenvolveu tanto também que na realidade não é preciso quase que nem da participação do homem no nascimento. E mesmo esse sentimento de amor, esse sentimento maternal que a mulher tem, é muito importante. Normalmente ela é quem vai ter os primeiros contatos, né, com aquele espírito que está chegando aqui. Então, sem dúvida que é muito importante. Além da importância em diversas outras áreas, né? Isso eu vou falar lá no fim. A gente tem que considerar a época do livro, né? Do Livro dos Espíritos, que era uma época em que essa igualdade era muito mais dispara ainda, né? Era muito desigual, muito mais desigual. Hoje, apesar de ainda existir um preconceito muito grande, uma desigualdade grande, ela é muito menor do que algum tempo atrás. Para a gente ver isso, basta ver alguns países que mantêm tradições milenares, né? Como no Oriente Médio, por exemplo, em que as mulheres, em alguns países, não têm direito a praticamente nada, são tratadas quase como no mesmo nível de animais ou de crianças, né? Não tem nenhuma força. Então, claro, a humanidade ela vai se aperfeiçoando e a tendência é que essa igualdade de direitos atinja o mesmo nível para os dois. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E a espiritualidade responde, né? O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, ama ao próximo como a ti mesmo. E isso vale para todos, né? A hora que todos tivermos esse sentimento, independente de sexo, de religião, de qualquer categoria criada pelo homem, sem dúvida, sem dúvida nós teremos um avanço muito grande na sociedade. Quando a gente começar a amar o próximo, isso vai fazer uma diferença muito grande. É isso que a gente vê né, no mundo de regeneração que está por vir, que já está começando a se desenhar e a chegar, é essa mudança de sentimentos. E mesmo aqueles que ainda não conseguem fazer isso, com o tempo vão ser mexidos, né, pelas necessidades que vão vendo, que vão passando, as necessidades sociais, as necessidades familiares, e vão sendo instigados a mudar o seu pensamento, mesmo aqueles mais egoístas, mais durões, até entender que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que auxiliar aqueles que estão à nossa volta, né? Esse momento que a gente está passando agora é um momento em que muitas pessoas vão se dar conta disso, né? Quando a gente diz, por exemplo, tome os cuidados né, nesse momento de pandemia, lava a mão, usa máscara, mantém o distanciamento, e isso é eu tendo cuidado com o meu próximo, é eu protegendo a mim e protegendo ao meu próximo também, para que ele não fique doente, para que ele, né, não tenha nenhum problema
se contaminando, por exemplo. E a hora que todo mundo entender isso, a gente começa a agir nesse momento que está agora, mas isso deve se estender depois, quando eu começo a ter essa consciência do outro, da proteção que eu devo ao outro, isso acaba se espalhando para outras áreas da minha vida também, né? E isso acaba me modificando. Então aí não vai ser só em relação à pandemia, mas em todas as ações que eu fizer, eu começo a mudar o meu olhar, e aí eu começo a me modificar também. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a espiritualidade responde: dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar os mesmos direitos. Então, aqui várias explicações esclarecedoras, né, que os espíritos nos dão. Então, a lei humana, ela deve ser equitativa e deve considerar o direito do homem e da mulher em igualdade, né? Porque nele fala todo privilégio a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. E aqui, só para a gente esclarecer, imaginem que esse livro foi escrito em 1857, quando a condição de desigualdade era muito maior, né? E o que ele nos esclarece é que isso vai melhorando à medida. Hoje a gente está em outra condição, né? Hoje a gente tem inclusive em termos de força de trabalho, embora tenha desigualdade, desigualdade salarial, desigualdade de alguns direitos, a gente vê uma coisa que na época não se via, né? Que são as mulheres trabalhando lado a lado com os homens em funções que até algum tempo atrás eram consideradas exclusivamente de homens. Então esse processo de emancipação da mulher, ele tende a cada vez progredir mais, né? E isso, claro, tem que se espelhar também nas leis, no salário, em todos os aspectos da vida da mulher, de maneira que ocorra essa igualdade de direitos, né? Ó, e como a gente já tinha falado, os espíritos podem encarnar num e noutro. Então, tanto animando o corpo de homem, quanto animando o corpo de uma mulher. Então, não tem a gente pensar, né, que por ser homem, por exemplo, eu tenho mais direitos e aí eu posso fazer o que eu quero com a minha mulher, ou desconsiderar qualquer aspecto do lado feminino. Numa próxima encarnação eu posso vir como uma mulher, e aí eu vou passar por esse mesmo tipo de constrangimento, quem sabe, né? Até que eu aprenda. E por que que um espírito acaba animando um e outro corpo? Porque ele tem que aprender sobre todos os aspectos, né? Um espírito, para chegar na perfeição, ele tem que se desenvolver tanto moralmente quanto intelectualmente, emocionalmente, em todos os aspectos da existência. E isso ele só consegue, né, passando por diferentes provas, por diferentes sentimentos, por diferentes sensações. E aí a necessidade dele, ora animar um corpo de homem, ora animar um corpo de mulher, para ir aprendendo esses aspectos, né, até se tornar um espírito puro. Então, a igualdade de direitos de homem e da mulher, ele vai chegar. A espiritualidade nos diz que é necessário para que a gente evolua, para que a gente consiga
se tornar um mundo melhor, esse reconhecimento de direitos comuns a um e outro, ele tem que ocorrer, né? Pode ser que demore mais tempo, menos tempo, pode ser, mas certamente nós vamos chegar em um momento em que isso vai acontecer, né? Para que os espíritos que aqui encarnem também, né, a tendência é que se nós nos tornarmos um mundo de regeneração, que a gente receba, né, o nascimento, como a gente já tem alguns espíritos hoje entre nós, com uma moral muito elevada, com intelecto elevado, que já reconhecem plenamente essa necessidade e que acabam gerando essas discussões que cada vez mais vão levar a esse reconhecimento de igualdade, esse reconhecimento entre os dois sexos, né? Então a espiritualidade, a doutrina espírita nos consola nesse sentido também, da gente saber que isso está se modificando e que a tendência é se modificar para melhor, né? Que as diferenças e desigualdades que a gente vê hoje, que elas não são eternas, que elas não vão continuar para sempre, que elas vão se modificando. E para quem não acredita, é só a gente olhar para trás. Se a gente pegar os últimos 200, 300 anos, a gente vai ver, ou mais, né? A gente vai ver que houve mudanças, estão sempre ocorrendo mudanças nesse sentido. Não é verdade? Então hoje, o que a gente tinha, né, para conversar era isso. Então a gente encerra essa reflexão de hoje, pedindo que a paz e o amor de Deus e de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E pedimos também, mais uma vez, que a espiritualidade maior nos inspire, nos abençoe, para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos proteger aquele que está ao nosso lado, se tivermos condições, amparar aquele nosso irmão, aquele nossa irmã necessitado, que todos possamos evoluir sob a tutela dos bons espíritos, amparados por Deus e por Jesus. Pedimos por aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades, estão passando por provas, estão em hospitais, em presídios, em asilos, orfanatos, aqueles que estão na rua abandonados, que recebam o amparo da espiritualidade, que recebam a luz de amor e de paz dos bons espíritos. Que essas boas energias fortaleçam a sua fé e a sua confiança em Deus e em Jesus. E que possamos sempre manter esses bons pensamentos em nossa mente e em nosso coração. Para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, dizemos: Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome de amor e bondade. Seja feita, Pai, a tua santa e sábia vontade, na terra e em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo mal e, por caridade, auxilia-nos na prática do bem, hoje e sempre. Assim seja. Fiquemos todos com Deus e com Jesus.